Vamos continuar a leitura de Utopia? Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu te convido a acessar a playlist. Já tem o primeiro vídeo disponível com a leitura da introdução do livro, onde eu conto também um pouquinho da história de São Thomas More e de como ele idealizou esse livro. Nós conseguimos descobrir que ele escreveu em 2 partes e começou de trás para frente. Então, esse vídeo é o vídeo sobre o livro 1, que é o discurso de Raphael Itoldeu, o personagem fictício, né, escrito por São Thomas More. Bom, antes de dar sequência a essa leitura, vamos invocar a intercessão de Nossa Senhora, através do Espírito Santo de Deus, para que a leitura deste livro, Utopia, possa incorrer em nós bons frutos, frutos de sabedoria, para que possamos também aplicá-la nos nossos dias atuais, na nossa sociedade, visto que tem assuntos aqui que se tratam de política da época, né? Vamos descobrir aí, então, como podemos acessar a fatia de 1516 em 2025. Mas que Nosso Senhor nos conceda os frutos de sabedoria através de santos que viveram e nos precederam, que não renegaram a sua fé e que viveram a cristandade até o último segundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria. Tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então vamos lá. Livro 1. Discurso de Raphael Itoldeu sobre o modelo de sociedade ideal registrado pelo ilustre Thomas More, cidadão e vice-xerife da gloriosa cidade de Londres. O invencível rei da Inglaterra, Luís Henrique VIII, um príncipe adornado com todas as virtudes essenciais a um grande monarca, após desavenças de consideráveis proporções com o sereníssimo Carlos, príncipe de Castela, enviou-me a Flandes como embaixador, a fim de tratar e resolver o assunto. Tinha como colega e companheiro o incomparável Cuthbert Tunstall, a quem o rei mais tarde tornou arquivista-mor com o aplauso de todos. Não me alongarei a seu respeito, não por temer que o testemunho de um amigo seja duvidoso, mas por suas virtudes e erudições são muito superiores ao meu elogio, e sua imagem é tão notável que estender-me em louvores seria como diz o provérbio, mostrar o sol com uma lanterna. Encontramo-nos em Bruges conforme o combinado, os designados pelo príncipe a tratarem conosco do assunto. Todos homens nobres, seu chefe e responsável era o Marquês Bruges, mas aquele a quem estimavam como mais sábio e tinham como representante era o Jorge de Temsec, presbote de Cássel, cuja eloquência devia-se tanto à arte quanto à própria natureza. Instruído na lei e dotado de excelente capacidade, além de lauta prática nos negócios, era muito habilidoso em solucionar casos. Após numerosos encontros sem acordo, os homens partiram para Bruxelas por alguns dias a fim de conhecer a vontade do príncipe. Quanto a mim, dirigi-me a Antuérpia, já que os negócios me permitiam fazê-lo. Enquanto lá estive, dentre as muitas visitas que recebi, houve umas das quais julguei mais agradável que todas as outras. A de Peter Gilles, nascido em Antuérpia, homem honrado e de posição elevada em sua cidade, embora menos elevada do que lhe seria pertinente.
pois não creio que se possa encontrar em qualquer outro lugar jovem mais bem criado e instruído. Trata-se de um moço digníssimo e sábio, amável para com todos, especialmente gentil para com seus amigos e tão cheio de candura e afeto que não há de se encontrar em talvez mais do que um ou dois homens. Tão perfeito amigo, extraordinariamente modesto, simples, prudente e desprovido do uso de artimanhas, apresentara a conduta tão agradável e cheia de entusiasmo que sua companhia atenuou sobremaneira meu anseio de retornar ao meu país de origem, para os braços de minha esposa e de meus filhos, abrandando em mim uma ausência que já durava 4 meses. Um dia, quando voltava para casa após a missa a missa na Catedral de Nossa Senhora, a igreja principal e mais frequentada de Antuérpia, encontrei-o por acaso conversando com um desconhecido já avançado em idade. Tinha o rosto trigueiro, a barba longa e sobre ele repousava incauta uma capa. A julgar pela aparência e pelas vestimentas, concluí que se tratava de um marinheiro. Peter saudou-me assim que me viu e, quando me pus a retribuir-lhe a civilidade, chamou-me de canto. Apontando para aquele com quem conversava momentos antes, disse-me: "Vês aquele homem? Estava pensando em levá-lo até você. Recomendado por ti, seria muito bem-vindo. Se o conhecesses, a sua própria presença o faria, pois não há quem possa oferecer mais profícuo esclarecimento acerca das nações e dos países desconhecidos como ele. Bem sei que isso muito lhe interessa. Ora, portanto, meu julgamento não fora assim tão descabido, pois, ao vê-lo, a princípio presumi que fosse um marinheiro. Receio que estejas enganado. Não navegara como marinheiro, mas como viajante e até como filósofo. Rafael, cuja família tem por nome Itoldeu, conhece bem o latim e tem por exímio domínio sobre o grego, tendo-se aplicado com o mais afinco a um que ao outro, pois deu-se muito à filosofia, sendo da opinião de que os romanos nada nos deixaram de valioso, exceto os que se pode encontrar de Sêneca e Cícero. Nascera em Portugal. Desejava tanto desbravar o mundo que repartiu seus bens entre os irmãos, atirou-se à mesma sorte de Américo Vespúcio e esteve com ele durante 3 de suas últimas 4 viagens. Hoje, já publicadas. No entanto, não retornou em sua companhia, mas obteve dele licença quase que à força para se tornar um dos 24 deixados nos confins de uma fortificação, lugar que haviam alcançado em sua última viagem para lá. Ser assim deixado não satisfez em nada o homem que estava mais aficionado por seguir viajando do que por retornar à sua terra natal para ser enterrado. Costumava dizer que o caminho para o céu estava em toda parte e até aquele que não possui um túmulo possui ainda o céu sobre si. Contudo, esse temperamento lhe teria custado caro não tivesse Deus sido tão generoso para com ele. Pois depois de haver viajado por inúmeros países na companhia de 5 castelhanos, chegou a Ceilão, como que por pura e estranha sorte, e de lá chegou a Calicut, onde, felizmente, encontrou alguns navios portugueses. Assim, excedendo as expectativas de todos, retornou ao seu país de origem. Quando Peter terminou de me contar essa história, agradeci-lhe a gentileza de ter a intenção de apresentar-me a um homem cuja conduta sabia ser tão apropriada. Sob tais circunstâncias, Rafael e eu nos saudamos. Passadas as formalidades comuns entre estranhos que acabam de se ver e se conhecer, fomos todos para minha casa. Adentrando o jardim, nós nos sentamos em um banco coberto pela relva e acabamos por nos entreter em conversa. Rafael nos contou que, após a partida de Vespúcio, ele e seus companheiros que ficaram para trás na fortificação gradualmente conquistaram a simpatia dos habitantes daquele país, reunindo-se com eles a miúde e os tratando com gentileza. Por fim, não apenas viviam entre eles livres de qualquer perigo, como também conversavam sobre todo tipo de assunto. Foram tão queridos por um príncipe de lá que este os guarneceu com abundância todo o necessário, além de tomar todas as providências para garantir-lhes o conforto durante a viagem. Deu-lhes barcos para
Deu-lhes barcos para que passassem pelas águas e carros para que prosseguissem em terra firme. Perdão. Enviou com eles um guia fiel, a fim de apresentá-los e recomendá-los a outros príncipes. Depois de muitos dias de viagem, haviam passado por vilas, cidades e comunidades bem governadas e populosas. Na região do Equador, de uma ponta a outra, e por toda a extensão em que se move o Sol, encontraram somente vastos desertos requisitados pelo calor solar ininterrupto. O solo estava já enfraquecido, o cenário parecia deplorável e os lugares inabitáveis, ou habitados apenas por feras selvagens e serpentes, exceto pela presença de alguns homens não menos selvagens e cruéis. Conforme se afastavam da região equatorial, abria-se uma nova paisagem. Tudo se abrandava, o clima se tornava menos escaldante, o sol mais verdejante e até mesmo os animais se apresentavam menos selvagens. Mais adiante, havia ainda nações, povoados e cidades que não apenas partilhavam de mútuo comércio com os seus vizinhos, como também negociavam por terra e por mar com países mais remotos. Encontraram felicidade para conhecer diversos países em toda parte, pois os barcos eram bem-vindos em quaisquer travessias. As primeiras embarcações que viram eram chatas, com velas feitas de vime e junco entrelaçados e apenas algumas de couro. Mais tarde, porém, depararam-se com embarcações de casco arredondado e velas de lona, muito semelhantes aos nossos barcos, cujos marinheiros entendiam tanto do céu como do mar. Esses homens muito se admiraram quando lhes foi mostrada a função da agulha magnética, sobre a qual absolutamente nada sabiam. Costumavam navegar com muito cuidado e somente durante o verão. Agora, porém, consideram semelhantes todas as estações, confiando na bússola, cuja assistência talvez os faça mais confiantes do que seguros. Há motivos para temer que as descobertas, a princípio vantajosa, poderia suscitar os mais terríveis males por imprudência deles. Contudo, seria necessário demasiado espaço para discorrer acerca de tudo o que Rafael relatara sobre suas descobertas em cada lugar e por onde passara, além de ser uma grande digressão do nosso atual propósito. Devemos talvez relatar, em ocasião mais apropriada, o que for observado nas sábias e prudentes instituições entre nações civilizadas. Fizemos-lhe muitas perguntas a respeito de tudo o que vira, às quais respondeu com muita diligência. Nada questionamos quanto aos monstros, pois não há nada mais comum. Em qualquer parte se pode ouvir acerca de lobos famintos e devoradores cruéis de homens. Mas não se costuma ouvir com tanta facilidade sobre estados governados com bondade e sabedoria. Conforme nos contava sobre os muitos aspectos inadequados contidos nos países recém-descobertos, os quais não foram poucos, considerava padrões que podiam ser tomados como correção de erros de nações entre as quais vivemos, cujos relatos hão de ser feitos, como prometido, em outra ocasião. No momento, pretendo contar somente as particularidades concernentes aos hábitos e às leis utopianos. Começo, porém, com um ensejo que nos levou a falar sobre o assunto. Após Rafael ter discursado com propriedade acerca dos muitos erros cometidos, tanto por nós como por aquelas nações, tratado das sábias instituições, tanto nas nossas como daquelas, e falado distintamente dos hábitos e do governo de cada nação pela qual passara, como se houvesse despendido toda a sua vida ali, Peter, atônito de admiração, disse: Espanta-me, Rafael, que não tenhais estado a serviço de nenhum rei, pois estou seguro de que nenhum sequer lhe acharia menos que excelente. Tua erudição e teu conhecimento, não só acerca das coisas, mas também dos homens, são tamanhos que lhes encheria de agrado, além de serem de grande utilidade.
pois a partir das tuas experiências, exemplos poderiam ser estabelecidos e tu poderias oferecer bons conselhos. Dessa forma, alcançarias os teus próprios interesses e serias muitíssimo útil a todos os teus amigos. Não preciso nutrir grandes preocupações quanto aos meus amigos, pois fiz por eles tudo o que era de minha alçada. Em minha época de juventude, no auge da saúde e do vigor, partilhei com os meus parentes e amigos o que ninguém reparte até que esteja decrépito e enfermo. É um momento quando relutantes dão do que já não poderão mais desfrutar. Acredito que meus amigos estejam satisfeitos com meus atos e não esperam que me sujeite a ser escravo de algum rei em favor deles. Soa-me justo. Não digo que deva ser escravo de um rei, mas que poderias assistir a um e ser-lhe útil. Mudar a palavra não altera o ponto. Mas chame como quiser. Não vejo outra forma de seres tão útil aos teus amigos, ao povo e de tornar tua própria situação mais feliz. Mais feliz? Estás dizendo que me tornaria mais feliz cercando-me daquilo que tanto me causa repulsa? Nessa minha situação, vivo como quero. Acredito que poucos cortesãos possam dizer o mesmo. Existem tantos que procuram o favor de homens poderosos que não será grande perda não serem perturbados por mim ou por outros com temperamento semelhante ao meu. Então disse: percebo, Rafael, que não desejas recursos nem grandeza. De fato, valorizo e admiro um homem assim muito mais do que faria qualquer poderoso do mundo. Contudo, acredito que a escolha mais acertada para uma alma tão generosa e filosófica quanto a tua seria dedicar tempo e esforços aos assuntos públicos, ainda que isso lhe faça sentir-se pouco à vontade. E não há caminho em que terá mais vantagens para fazê-lo senão ao ser admitido no conselho de grandes príncipes e orientá-los a agir com nobreza e dignidade, o que com certeza farias se ocupasse tal posição. Pois é de um príncipe que flui a nascente, seja do bem ou do mal, para toda uma nação, como uma fonte perene. Tão profuso conhecimento e tamanha experiência quanto tens, mesmo que lhes falte prática nos negócios, tornar-lhe-iam um excelente conselheiro para qualquer rei. Temo que estejas duplamente enganado, Senhor Moore, tanto a respeito do que pensas sobre mim, como em teu julgamento das circunstâncias. Porquanto não possuo a capacidade que imaginas, e se porventura a tivesse, a coisa pública não se beneficiaria de melhoria alguma, diante da quebra do meu silêncio. A maioria dos príncipes dedica-se mais aos assuntos bélicos que às úteis artes da paz. A respeito disso, não disponho de qualquer conhecimento, tampouco aspiro a adquiri-lo. Costumam estar mais engajados em conquistar novos reinos, certos ou errados, do que em bem governar os que já possuem. Seus ministros são tão sábios, ou ao menos pensam ser, que imaginam não carecer de assistência alguma. E se procuram auxílio, fazem-no buscando aqueles de quem se agrada o príncipe, cujas bajulações e lisonjas se esforçarão para adequar aos próprios interesses. De fato, a natureza nos fizera assim. Todos amamos receber elogios e encontrar satisfação nos nossos próprios conceitos. A mãe sempre agrada o filho que gera. Se em tal corte, cujos membros invejam todos os outros e admiram somente a si mesmos, um indivíduo se dispusesse a fazer uma proposta segundo conceitos adquiridos a partir de uma leitura ou pela observação em uma viagem, faria com que eles pensassem que a reputação de sua sabedoria corre risco, levando-os a concluir que seus interesses seriam desfavorecidos caso não desferissem críticas contra a nova proposta.
E se tudo falhasse? Recorreriam ao argumento de que tais coisas agradavam aos nossos ancestrais. Por isso seria de mais-valia nos atermos a elas. Descansariam tranquilos na legitimidade de sua resposta, tomando-a como contestação suficiente para tudo o que foi dito. Como se fosse um grande infortúnio de alguém que alguém pudesse... Como se fosse um grande infortúnio que alguém dispusesse de mais sabedoria que seus ancestrais. Embora de bom grado renunciem a todos os bons costumes e conceitos dos tempos antigos, se algo mais sensato é proposto, cobrem-se obstinadamente de pretexto de serem reverentes aos tempos de outrora. Deparei-me com esses julgamentos absurdos, repletos de orgulho e morosidade, em muitos lugares. Em particular, uma vez na Inglaterra. Estiveste na Inglaterra? Sim, estive lá por alguns meses. Não muito após a rebelião na região ocidental, suprimida com o massacre dos pobres envolvidos. Na época fiquei muito grato ao prelado John Morton, arcebispo de Cantuária, cardeal chanceler da Inglaterra. Trata-se de um homem tão venerável por sua sabedoria e virtude, quanto pelo caráter elevado que carrega. E com isso dirijo-me a ti, Peter, pois o Sr. Moore bem o conhece. A estatura mediana não se curvava diante da idade. A conduta era mansa, mas rígida e austera. Por vezes, agradava-se em colocar a teste as virtudes daqueles que vinham oferecer auxílio nos negócios, falando-lhes com perspicácia, guardando ainda o decoro, e mostrava-se admirado ao encontrar neles discernimentos e presença de espírito, sem perderem a temeridade, aspectos muito similares ao seu próprio temperamento, considerando-os os mais apropriados dos homens para os negócios. A fala era amável e vigorosa. O conhecimento acerca da lei, vasto e emérito, a memória extraordinária. Os extraordinários talentos que a natureza lhe provera, aprimorou-os com estudo e prática. Durante minha estadia na Inglaterra, o rei muito considerava os conselhos dele e o reputava como um dos principais esteios do governo. Gastara toda a sua juventude na prática dos negócios e, tendo passado por diversas travessias do destino, adquiriu por alto custo um acúmulo de sapiências, coisas que não se perde facilmente quando alcançada com tanta estima. Certa vez, durante um jantar, estava à mesa, por coincidência, um advogado inglês que aproveitou a oportunidade para esgotar elogios à severa execução da justiça contra ladrões, os quais, segundo ele, eram enforcados tão depressa que às vezes podia-se encontrar cerca de 20 deles em uma única forca. Postos fatos, continuou dizendo que não era capaz de conceber como era possível ainda haver tantos ladrões roubando aqui e acolá, quanto pouquíssimos deles escapam. Diante disso, usando da liberdade que usufruía para falar à mesa do cardeal, respondi dizendo: não há motivo para questionar se, acerca do assunto, considerando que a pena dos ladrões não se faz justa em si, nem mesmo é boa para a população, pois, embora sua severidade seja elevadíssima, não surte efeito significativo. O simples roubo não é crime grave o suficiente a ponto de custar a vida de um homem. Punição alguma, por mais severa que seja, capaz de impedir a ação daqueles que roubam, por não dispor de outro meio para obter sustento. Não somente você, na Inglaterra, mas boa parte do mundo se assemelha aos mestres perversos, mais dispostos a castigar seus alunos do que a ensiná-los. Existem terríveis punições sendo aplicadas em ladrões, quando seriam muito mais eficazes prover meios de sustento para todos e assim evitar a necessidade de roubar e em seguida morrer por isso. Então, respondeu-me prontamente dizendo: o bastante tem sido feito a respeito da questão.
a abundância de trabalho na agricultura e na pecuária, meio pelo qual podem alcançar alguma mudança de vida, a menos que se sintam mais inclinados a seguir o caminho do crime. Utilidade alguma há nisso, disse eu. Quando muitos perdem membros do corpo em guerras civis ou estrangeiras, como aconteceu recentemente na rebelião de Cornualha, ou algum tempo atrás na guerra com a França. Voltam para casa mutilados após terem servido ao rei e ao seu país, incapacitados de retornar ao seu antigo ofício e avançados demais em idade para aprender um novo. Mas já que guerras são eventos acidentais e acontecem de tempos em tempos, consideremos as questões cotidianas. Há muitos nobres entre os homens do teu convívio entregues ao completo ócio, sustentando-se no trabalho de outrem, e para aumentar a própria renda. Escorcham seus inquilinos o máximo que podem. Essa é, de fato, a única ocasião em que há neles alguma parcimônia, pois em todas as outras coisas são esbanjadores, até a mendicidade. Mas, além disso, carregam consigo companheiros de ócio em abundância, desprovidos de qualquer conhecimento pelo qual ganhar o próprio sustento. Assim que seu patrão falece, ou eles mesmos chegam a não... Acho que eu passei mais um. Ou eles mesmos chegam a adoecer, são mandados embora, pois é preferível sustentá-los enquanto são inúteis do que lhes oferecer cuidado quando doentes. Não raro, o herdeiro do falecido não é capaz de manter tamanha família como fazia seu predecessor. Quando a fome bate à porta com urgência, recorrem também rapidamente ao roubo. E o que mais poderiam fazer se a saúde e as roupas vão sendo gastas pelo muito vaguear em busca de solução e acabam por causar prejuízo à aparência? Ao chegarem em tal estado, os nobres lhes desprezam e os pobres não lhes assistem, pois os reconhecem como aqueles que cresceram cercados de ócio e deleite, acostumados a caminhar por aí carregando a espada e o bróquio, desprezando toda a vizinhança, cheios de escárnio, olhando-os como se fossem inferiores. Concluem que homens assim não foram feitos para a pá e a enxada, nem serviriam a um camponês por tão ínfima quantia, acompanhada de uma dieta tão pobre quanto poderiam arcar o seu senhor. Esse tipo de homem, respondeu ele, deveria ser particularmente estimado, pois é nele em que consiste a força dos nossos exércitos. Em seu sangue corre um sentimento mais nobre de honra do que se poderá achar em qualquer comerciante ou lavrador. Diante disso, respondi: usando da tua lógica, pode-se também dizer que ladrões deveriam ser estimados por conta da guerra, pois nunca faltarão ladrões enquanto houver guerras. Como salteadores, por exemplo, por vezes, provam-se corajosos soldados, assim também soldados costumam provar-se salteadores audaciosos. Há muita semelhança entre os dois ofícios, mas esse mau hábito tão comum entre vós de manter muitos servos não é peculiar apenas à vossa nação. Na França, existe um tipo de gente ainda mais perniciosa, pois o país inteiro está repleto de soldados, ainda que estejam em tempos de paz. Se é que se pode chamar uma trégua de tempo pacífico. São sustentados pela mesma narrativa que defende o custeio de serviçais ociosos ao dispor de homens nobres. A máxima de mandazes estadistas é de que a manutenção de um grande corpo de veteranos, sempre de prontidão, é necessária para a segurança da população. Acreditam que não se pode confiar nos conscritos. Por vezes, procuram pela oportunidade de fazer guerra a fim de treinar seus soldados na arte de cortar gargantas, ou, como observou Salustio,
Manter suas mãos ocupadas com o ofício para que não Manter suas mãos ocupadas com o ofício para que não se entorpeçam após uma intermissão muito longa. A França aprendeu a alto custo o quão perigoso é alimentar tais feras, embora o destino dos romanos, cartaginenses e sírios, bem como de muitas outras nações e cidades, derrubadas e completamente arruinadas por exércitos apostos, deveria ter-lhes servido de exemplo. A loucura dessa máxima francesa consiste em defender que até mesmo os homens não treinados seriam muito duros para eles. Mas não me alonguei no assunto, pois já me ponho como o bajulador dos ingleses. O conhecimento empírico de cada dia nos mostra que os trabalhadores e camponeses das cidades não sentem temor diante daqueles ociosos cavalheiros, a não ser que estejam incapacitados por razão de alguma fatalidade em seus membros ou abatidos por não estarem supridas as necessidades. Há de se lamentar que homens fortes e bem formados considerando que somente eles são escolhidos pelos nobres para então serem corrompidos, se tornem tão facilmente impotentes e sejam enfraquecidos por seu modo de vida efeminado, quando seriam mais úteis em ação se tivessem recebido boa educação e fossem admitidos em bons empregos. Parece-me bastante injustificado que, na hipótese de uma guerra, a qual poderia ser evitada, sempre que houvesse o desejo de fazê-lo, mantenham-se tantos homens ociosos. Será sempre motivo de perturbação a paz, e a paz deve ser sempre mais apreciada do que a guerra. Contudo, não penso que essa seja a única fonte de necessidade de roubar. Existe outra causa para a questão, especialmente na Inglaterra. E qual seria essa causa? Perguntou o cardeal. O aumento de pastos que alimentam e mantêm os rebanhos, disse eu. Esses animais naturalmente tranquilos e apacentados com facilidade são, na verdade, aqueles que devoram homens, vilas e cidades inteiras. Onde quer que se encontrem ovelhas cuja lã seja mais macia ou refinada, ali haverá disputa entre nobres, aristocratas e clérigos, não contentes com os rendimentos de suas terras, ignorando que sua vida cercada de conforto não traz benefício algum ao povo. Só fazendo um adendo aqui, né, gente? É bem do ser humano mesmo, né? Achar que a grama do vizinho é mais verde. Decidem ferir em vez de fazer o bem. Interrompem o ciclo da agricultura, destroem casas e cidades, com exceção dos templos, e delimitam terrenos para alojar seus rebanhos. Transformam em desertos os lugares antes mais habitados e abundantes em natureza. E quando um crápula insaciável, uma praga para o próprio país, decide tomar para si milhares de acres, os senhores de terras e seus arrendatários são expulsos de sua propriedade, seja por meio de artimanhas ou violência e forçados a vendê-las. Assim, esses miseráveis homens e mulheres, maridos, esposos, jovens e idosos, juntos das numerosas famílias, pois o trabalho rural demanda o esforço de muitas mãos, são todos compelidos à mudança, desconhecendo o próprio destino. O agro sofre, gente, até hoje. Nada mudou. Acabam tendo de vender, né, uma quantia ínfima por uma quantia ínfima os pertences que já não valiam muito. Quando, enfim, acabar-se o pouco dinheiro, fato que sucederá muito em breve, qual alternativa lhes restará se não recorrer ao roubo e depois encontrarem-se com a forca? Sabe Deus com que justiça. Poderiam andarilhar pela cidade mendigando, mas se o fizessem, seriam encerrados na prisão como vagabundos preguiçosos, quando a verdade é que aceitariam de bom grado aplicar os esforços em qualquer serviço, mas não encontram quem o contrate. Não há mais trabalho no campo em que foram criados desde cedo, pois já não há mais solo cultivável. Um único pastor é capaz de apacentar todo um rebanho ocupante da proporção de terras que
requereriam muitas mãos para ser lavrada e ceifada. Por consequência, o preço do milho aumenta em vários lugares. O preço da lã eleva-se de tal maneira que impossibilita aos pobres comprá-la, quando estavam habituados a tecer as próprias roupas. Essa situação faz de muitos homens desocupados, pois desde a multiplicação dos pastos, Deus punira a avareza dos donos de terras. Os rebanhos foram acometidos por uma doença que dizimou inúmeros carneiros. Soar-me-ia mais justo que o mal caísse sobre os próprios senhores. Mas, supondo que os rebanhos continuassem a crescer cada vez mais, não é provável que baixasse o preço da lã, pois, embora não se possa dizer que o negócio é um monopólio, por não estar restrito a única pessoa, está sob a gestão de poucos, cujas mãos estão fartas de riqueza. Não sentem urgência em vender seus rebanhos, portanto, não o fazem até que tenham aumentado o preço máximo. Outros tipos de gado também encareceram pelo mesmo motivo. Devido ao derrubamento de muitas vilas e ao abandono do trabalho rural, não há quem os crie. Os ricos não cuidam da criação do gado como fazem aos seus carneiros. Antes o compram quando magros e a baixo custo. Então, depois de engordá-los, os seus pastos os põem outra vez à venda por um alto custo. Receio que os inconvenientes deste sistema não tenham ainda surtido todos os seus efeitos. Se os animais engordados fossem consumidos com mais rapidez do que as fazendas de onde vieram suportam criá-los e reproduzi-los, começarão a diminuir em quantidade, o que acabará em grande escassez. Dessa forma, a ilha que parecia ser mais bem-aventurada em todo o mundo sofrerá pela mão de um ou poucos aventureiros. Além disso, o aumento do preço do milho leva os cidadãos a diminuir o tamanho de suas famílias, o quanto podem. E o que poderão fazer os que foram dispensados se não recorrer ao roubo e à mendicância? Homens de espírito grandioso estão mais propensos a tornarem-se mendigos do que a tornarem-se ladrões. Do mesmo modo, o luxo invade a passos largos o âmbito em que a miséria e a pobreza encontram causa. A vaidade em excesso no vestir-se, custos altos com banquetes, e isso não somente em famílias nobres, mas também entre os comerciantes, fazendeiros e todas as outras classes. Podem ser vistas também as casas de vulgaridade, além de tavernas e antros de embriaguez, que não ficam atrás. Não nos esqueçamos ainda dos baralhos, das cartas, dos tabuleiros, do jogo da malha e tantos outros em que os homens desperdiçam rapidamente seu dinheiro. Os frequentadores acabam por recorrer ao roubo para sustentar o vício. Aqui eu vou me ousar fazer um outro parágrafo, um outro parêntese. Que nada mudou, né, gente? Só mudou a forma. Hoje os jogos estão se tornando aí de forma virtual, né? E sustentados aí por bolsas, famílias, as pessoas acabam por desperdiçar esses benefícios em forma de jogos, né, e vícios virtuais, o que acaba por gerar todo essa desencadeamento aqui que ele citou, né? Nada mudou. Retomando. Eliminai essas pragas e ordenai que todos aqueles que tomaram tantas terras de inúmeras famílias reconstruam as vilas por eles destruídas ou desocupem as terras que não lhes pertencem. Detende os ricos de realizarem tais ocupações quase tão maléficas quanto os monopólios. Reduza as causas do ócio. Deixai que a agricultura se restabeleça e a manufatura da lã seja novamente controlada, para que esse conjunto de desocupados, cujas motivações transformara em ladrões,
encontre seu trabalho. Se não encontrardes remédio para tais males, em vão será se vos vangloriardes de vossa severidade em punir o roubo, pois, embora tenha roupagem de justiça, não se faz justa nem conveniente. E aqui eu também vou fazer um outro adendo, né? E nem cristã. Se deixas vosso povo à mercê de pouca ou nenhuma instrução e permitis que sejam corrompidos desde a infância para mais tarde puni-los pelos crimes a que sua primeira educação lhes dispôs, o que se poderá concluir senão que castigais os ladrões que vós mesmos produzistes? Enquanto eu assim dizia, meu ouvinte preparava-se para responder-me. Estava pronto a resumir minhas palavras de acordo com a formalidade do debate, utilizando-se da estratégia de mais repetir do que responder algo, como se o objetivo do julgamento fosse sua memória. É uma técnica, inclusive estratégica, né? Você foge da pergunta, mas só reafirma aquilo que o seu debatedor, né, o seu discursor te disse. Bom, retomando aqui também. Falaste muito bem, sobretudo sendo estrangeiro e tendo apenas ouvido falar de tudo o que apontaste, fazendo-se incapaz de considerar os fatos com acurácia. Farei, porém, a questão clara diante de ti. Começarei repetindo em ordem tudo o que disseste. Depois, lhe mostrarei o quanto a tua ignorância sobre os nossos negócios lhe enganara. Como prometera, começaste dizendo 4 coisas. Cessai a discussão, disse o cardeal. Isso tomará tempo demais. Por agora, proponho que nos livremos da preocupação com as respostas e reservemos outra ocasião para fazê-lo. Encontro que pode ser marcado para amanhã, se vosso compromisso assim permitir. Mas Rafael dirigiu-se a mim. Gostaria muito de saber o motivo pelo qual não concordas com a pena de morte para o roubo. Poderias dar-nos explicação? Proporias outra punição mais eficaz para a população? Pois se sentissem que suas vidas não correm risco, já que a morte não impede o roubo, o que temeriam ou que força seria capaz de refrear os homens maus? Em vez disso, tomariam a atenuação da pena como um convite para cometerem mais crimes. Parece-me extremamente justo tomar a vida de um homem por ter roubado dinheiro, pois nada no mundo é tão valioso, e se alguém vier a dizer que a pena não é aplicada por causa do dinheiro, mas pela quebra de lei, devo refutar dizendo que a justiça extrema é também um dano extremo. Não devemos aprovar essas leis terríveis que transformam pequenas infrações em delitos gravíssimos, nem aceitar o conceito de estoicos que defende a equidade de todos os crimes. Como se não houvesse diferença alguma entre matar um homem e roubar-lhe a carteira. Quando se examinarmos imparcialmente cada uma das situações, veremos que entre elas não há semelhança em nenhuma proporção. Deus ordenara que não matássemos, e haveremos de matar com tanta facilidade por causa do dinheiro? Há quem diga que essa ordenança nos proíbe, sim, de cometer assassinato, exceto quando as leis locais o permitem. Pelo mesmo princípio, poderiam ser criadas leis que legalizassem o adultério e o perjúrio. Se mesmo tendo Deus nos despojado do direito de tirar nossa própria vida, ou a de outrem, ainda acredita-se que o consentimento mútuo dos homens em criar leis que autorizem o assassinato em casos nunca exemplificados por Deus, libertando as pessoas da obrigação de cumprir a lei divina e assim tornando o homicídio uma ação lícita, pode-se concluir que há uma preferência às leis humanas em detrimento das leis divinas. E se tal preferência é admitida uma vez, pela mesma regra os homens hão de aplicar quantas e quais restrições lhe aprouverem a todas as outras leis divinas.
Mesmo na lei mosaica, embora pesada, severa e constituída para ser aplicada como jugo sobre uma nação servil e obstinada, os homens recebiam punição, mas não eram mortos por roubarem. É inconcebível que na lei de misericórdia, agora em vigor, em que Deus nos trata com ternura de um pai, tenha nos permitido ser mais cruéis do que ele fora com os judeus. Diante de tais razões, acredito que sujeitar ladrões à pena de morte seja ilícito. É obviamente absurdo e fonte de consequências desastrosas que um ladrão e um homicida sejam igualmente punidos, pois se um ladrão percebe que corre os mesmos riscos ao ser condenado por roubo ou por homicídio, será naturalmente incitado a matar aquele a quem, em outra situação, apenas roubaria. Se a pena aplicada tem o mesmo peso, o ladrão se sente mais seguro e diminui as chances de ser descoberto, se eliminar aquele que pode delatá-lo. É assim que ladrões aterrorizados são atraídos à crueldade. Quanto a outra pena alternativa, mais conveniente para solucionar o problema, como solicitaste, acredito ser muito mais fácil chegar a uma punição mais adequada do que inventar qualquer que seja pior. Pensemos no método de punição utilizado apropriadamente durante tanto tempo pela Roma antiga, tão bem instruída nas artes do governo. Condenavam os réus culpados de cometerem crimes graves a trabalharem a vida inteira nas pedreiras, ou a escavarem as minas presos por correntes. Contudo, o método que mais me agrada, conheci durante uma de minhas viagens na Pérsia, aplicado pelos polileristas, povo notável e muito bem governado. Pagam tributos anuais ao rei da Pérsia, mas em todos os outros aspectos são independentes e seguem a própria Constituição. Outros estão localizados longe do mar, cercados por montanhas e seguem satisfeitos com o que é produzido em seu próprio país, muito frutífero. Por isso, mantêm pouquíssimos negócios com outras nações. Não nutrem intenção alguma de expandir suas fronteiras, de acordo com os princípios do país. Portanto, o que pagam à Pérsia é suficiente para protegê-los de invasões. Assim, não há guerras naquele país. Vivem com mais comodidade do que esplendor e podem ser mais bem identificados como uma nação feliz do que eminente ou célebre, pois não penso que sejam conhecidos senão pelos países vizinhos. Quando um dos seus é culpado de roubo, é obrigado a restituir ao dono o que lhe fora roubado, não ao príncipe, como de costume em outros lugares, pois entendem que o príncipe não tem mais direito aos seus bens furtados do que o próprio ladrão. No entanto, se o que fora roubado já não pode ser restituído, retira-se o valor dos bens do ladrão, deixando o que resta para a esposa e os filhos, enquanto o autor do crime é condenado a serviço público. Não o prendem por correntes, a não ser que algo extraordinário tenha ocorrido nas circunstâncias do delito. Permanece livre e solto enquanto trabalha para o povo. Quando encontrado entregue ao ócio ou tardio entregar em seu serviço, é castigado com chicotes. Mas, se trabalha com afinco, é bem tratado e nunca repreendido. À noite faz-se a chamada para que todos os condenados sejam colocados outra vez nas celas. Não sofrem nenhum desconforto senão o trabalho constante, pois, como trabalham para o povo, são sustentados também por ele. Sistema este que se dá de formas diferentes segundo as localidades. Em alguns lugares, tudo o que lhes é concedido é o valor arrecadado em contribuições de caridade. Embora o método pareça um tanto instável, as inclinações daquela sociedade são tão cheias de misericórdia que o montante é mais que o suficiente para suprir-lhes todas as necessidades. Em outros lugares, porém,
uma quantia dos rendimentos públicos é reservada ou uma taxa é arrecadada especificamente para o seu sustento. Há ainda aqueles que não se atribuem serviços públicos aos detentos, mas todo empregador que precise de trabalhadores os contrata por um valor ligeiramente mais baixo do que pagaria a um homem livre. Quando se apresentam preguiçosos para cumprir a tarefa, seus patrões têm licença para castigá-los com o chicote. Desta forma, há sempre trabalho a ser feito. Além de garantirem o próprio sustento, contribuem com algo para o povo. Todos vestem um uniforme padronizado pela mesma cor. Seu cabelo é cortado por um pouco acima das orelhas, uma das quais é mutilada. São autorizados a receber dos amigos comida, bebida e roupas, desde que seja na cor apropriada. No entanto, um presente em dinheiro resulta em morte tanto para quem dá como para quem recebe. Um homem livre não deve receber dinheiro de um detento sob quaisquer circunstâncias. A lei aponta que um escravo, assim são chamados os condenados, que toca em armas, deve ser punido com a morte. Cada região do país marca seus escravos com um sinal característico. É para eles um crime mortal apagá-lo, sair dos limites da região ou falar com um escravo de outra jurisdição. Uma tentativa de escape não é menos sujeita à pena do que a fuga de fato. E qualquer escravo que seja cúmplice de tal ação também é punido com a morte. Caso um homem livre esteja envolvido na empreitada, é condenado a tornar-se um escravo. Além disso, aquele que descobre e delata a trama é recompensado, se livre em dinheiro, se escravo com liberdade e perdão. Caso tenha sido cúmplice, a fim de que encontre mais satisfação em arrepender-se por ter estado engajado em tamanha malfeitoria do que em persistir no erro. Essa é a Constituição em vigor aplicada ao roubo em meio aos Essa é a Constituição em vigor aplicada ao roubo em meio aos polileristas. É fácil enxergar neles praticidade, temperança e bondade, pois não somente destroem o crime enquanto preservam o homem, como também os tratam de tal maneira a fazê-los enxergar a necessidade de serem honestos e dedicarem o resto de suas vidas reparando o dano que uma vez causaram à sociedade. Não correm o risco de retornar outra vez aos antigos. Não correm o risco de retornar outra vez aos antigos hábitos. Os viajantes que passam pela região dificilmente identificam neles alguma maldade. Por isso costumam levá-los como guia quando vão de uma jurisdição a outra, pois nada lhes restara para que possam roubar algo, já que estão desarmados e a posse de qualquer quantia lhes é sinônimo de condenação à morte. Também não esperam conseguir escapar, considerando que, caso sejam pegos, serão severamente punidos. Suas vestes são completamente diferentes daqueles que comumente se vê nas ruas. Por isso, não podem fugir, a não ser que o façam nus, mas ainda assim sua orelha mutilada os denunciaria. O único perigo a se temer diante deles é sua conspiração contra o governo. No entanto, os escravos de uma única região nada poderiam fazer com qualquer finalidade, a menos que a conspiração se tornasse geral e fosse estabelecida entre todos os escravos das muitas jurisdições existentes no país, o que não pode acontecer devido à lei que os proíbe de se comunicarem uns com os outros. E ainda que fosse possível, não se arriscariam em tal empreitada quando a omissão seria demasiado perigosa e a delação tão lucrativa. Nenhum deles perdera as esperanças de obter outra vez a liberdade,
pois se agirem com submissão e paciência, apresentando boas razões que testifiquem sua mudança de comportamento e provem que viverão uma nova vida no futuro, podem contar com a possibilidade de voltarem a ser livres. Todos os anos, alguns deles recobram sua liberdade devido à boa índole revelada. Não vejo por que tal método não deveria ser aplicado com ainda mais vantagens do que jamais se poderia esperar do severo sistema de justiça que o Senhor, meu caro, tanto magnifica, acrescentei. Ele, por sua vez, respondeu-me: esse sistema nunca haveria de dar certo na Inglaterra sem antes comprometer a segurança de toda a nação. Balançou a cabeça, esboçou algumas caretas e silenciou-se. Todos os presentes pareciam concordar com sua posição, exceto o cardeal, que disse: não é tão simples formular um julgamento quanto ao sucesso do método, visto que nunca fora aplicado aqui. Contudo, o príncipe poderia adiar a pena de morte por um certo período após dada a sentença, e então testar este novo método nos réus, abolindo ao mesmo tempo o benefício ao pedido de asilo. Se o efeito resultante fosse satisfatório, poderia ser implementado. Do contrário, a pior das consequências seria aplicar a sentença nos réus antes condenados. Não vejo injustiça, inconveniência ou perigo algum em consentir com o adiantamento. Acredito que os ociosos devam ser tratados da mesma maneira, uma vez que nas nossas leis para reprimir a vagabundagem foram falhas. Quando o cardeal encerrou sua fala, todos enalteceram a proposta, embora a tivessem desprezado quando fora eu quem trouxera à baila. Elogiaram especialmente a ação a respeito dos vagabundos, pois fora acrescida pelo próprio cardeal. Não sei ao certo se vale a pena prosseguir contando-lhes os desenrolares desta conversa, pois fora de fato ridícula. Devo arriscar fazê-lo, porém, por não ser assunto alheio à questão. Algum proveito há de se tirar. Entre os que se assentavam conosco estava um cujo ofício era entreter a corte. Atuou como bobo, tão naturalmente, a ponto de parecer ser um. As brincadeiras eram tão desinteressantes e desprovidas de jocosidade que o motivo do riso se voltava para a própria pessoa, embora vez ou outra deixasse escapar dizeres bastante admissíveis, como o antigo provérbio: quem muito lança os dados, hora ou outra leva a sorte. Um dos presentes mencionou minha preocupação em resolver o problema com os ladrões, enquanto o cardeal procurava remediar a situação dos vagabundos, de forma que nada restara a ser feito senão apurar a possível medida pública quanto aos pobres que, doentes ou idosos, encontram-se incapacitados para o trabalho. Deixai-me cuidar da questão, disse o bufão, e solucionarei o problema, pois não há sorte de gente que me aborreça mais após ter sido tantas vezes atormentado por suas lastimáveis reclamações. Não importa quão penosas fossem suas histórias, nunca foram capazes de me tirar um centavo sequer. Quando tenho algo que lhes possa dar, não tenho a intenção de fazê-lo. Quanto tenho a intenção de fazê-lo, nada tenho a dar-lhes. Já me conhecem tão bem que poupam seus esforços e acabam por deixar-me passar livres de incômodo, pois não esperam de mim nada além do que esperariam de um padre. Aprovaria uma lei que mandasse todos os pedintes e mendigos para os monastérios, os homens para os conventos dos beneditinos a fim de tornarem-se irmãos leigos, as mulheres tornar-se-iam freiras. O cardeal sorriu e tomou como mais um de seus gracejos, enquanto os outros ouviram-no com a mais séria das expressões. Havia em nosso meio um teólogo que, embora moroso e seríssimo, achava tanta graça na reflexão acerca dos padres e monges,
que começou a rir-se com o bufão, dizendo-lhe: não vos livrareis assim de todos os pedintes, a não ser que deis um jeito em nós, os frades. Essa questão fora resolvida. O cardeal cuidará de vós ao propor a redução na quantidade de vagabundos, atribuindo-lhes trabalho, pois não conheço o tipo de gente mais vagabunda que vós. Os companheiros presentes muito se divertiram com a fala do bufão. Percebia-se que o próprio cardeal não se mostrava descontente com o que ouvira. Somente o frade aborreceu-se, como havia de se esperar, e sucumbiu a tamanha cólera que não pôde abster-se de desferir injúrias contra o bufão, chamando-lhe patife, caluniador, maldizente e filho da perdição, até passar a ameaçá-lo terrivelmente com trechos das Escrituras. A essa altura, o bufão se deleitava, pois sentia-se satisfeito em realizar seu ofício com maestria. Continuou dizendo: bom, frade, não te ireis, pois está escrito: na vossa paciência possui a vossa alma. Ao que respondeu o frade, e falo-lhe com as palavras do próprio: não estou irado, seu carrasco, nisso não peco, pois disse o salmista: irai-vos e não pequeis. O cardeal, porém, o admoestou gentilmente a fim de que governasse suas paixões. Meu senhor, não o digo por um outro motivo, senão pelo cuidado que devo ter para que sejam zelosos os homens santos. Como está escrito: o zelo pela tua casa me consome. Costumamos cantar na igreja que aqueles que zombaram de Elias quando estava a caminho da casa de Deus sentiram a cólera do zeloso homem. Assim também haverá de suceder com este escarnecedor, desonesto e salafrário. Acredito que a tua intenção seja boa, disse o cardeal, mas acredito ser mais sensato da tua parte e talvez mais benéfico para ti não se engajar em um confronto tão absurdo com um bufão. Não, meu senhor. Não, meu senhor. Afastar-se do confronto não seria a atitude mais sensata, pois disse Salomão, o mais sábio entre os homens: responde ao tolo conforme a tua estultícia. Conselho este que tenho seguido, abrindo-lhe os olhos para que enxergue o abismo onde cairá, se não se aperceber dele depressa. Pois se os zombadores de Elias, nada mais que um homem calvo, sentiram a cólera de seu zelo, que poderá suceder a um escarnecedor de tantos frades, dentre os quais muitos são também calvos? Do mesmo modo, temos uma bula pontífica, de acordo com a qual todos aqueles que zombam de nós devem ser excomungados. Quando o cardeal se apercebeu da inutilidade do assunto, fez ao bufão um sinal para que se retirasse. Alterou o rumo do discurso e logo levantou-se da mesa. Depois, despedindo-nos, colocou-se à disposição das causas dos fiéis. Portanto, senhor Moore, caminho para o fim desta tediosa história, de cuja extensão me envergonharia se não observasse em vosso semblante tamanha atenção e interesse ao ouvi-la. Poderia tê-la condensado, mas decidi entregá-la por inteiro para que observes o caráter de meus companheiros. Desprezaram minha proposta quando a lancei. No entanto, logo quando perceberam que o cardeal não se mostrara desagradado, mas, ao contrário, aprovara minhas ideias, passaram a bajulá-lo e cobri-lo de elogios. Seus elogios e aplausos adulavam-no a ponto de parabenizar aspectos que o cardeal havia apenas tolerado como brincadeira. Portanto, podes agora considerar o quão pouco meus cortesãos valorizariam a mim ou os meus conselhos. O título carrega, né, gente? Carrega muitas coisas, né? E às vezes a verdade dita por alguém que não possui tais títulos, posses, cadeiras, são desmerecidos. Mas
verdades às vezes incômodas, né? Não são percebidas por todos. Até ter Rafael encerrado a sua história, respondi-lhe: muito me agradara a sua história. Foste capaz de narrar com sabedoria e amabilidade e me fizeste imaginar que estivesse em meu próprio país, jovem outra vez, quando falaste sobre o bom cardeal em cuja casa fui criado desde a infância. Ganhara minha estima a princípio, mas agora lhe estimo ainda mais por tamanha honra à sua memória. Contudo, após ouvir todo o teu relato, não posso mudar de opinião, pois continuo a acreditar que se pudesses abandonar tuas ojerizas à corte e aos cortesãos, poderias, pelos teus conselhos, fazer um grande bem à humanidade. Esse é o maior desígnio que um bom homem pode propor-se a fazer enquanto vivo. Platão diz que as nações alcançarão a prosperidade quando os filósofos se tornarem reis ou quando os reis se tornarem filósofos. Não é surpresa que estejamos tão longe de tal realidade quando filósofos não pensam ser de sua alçada assistir aos reis com seus conselhos. Eles não são tão egoístas, disse Rafael. O fariam com diligência. Muitos, na verdade, já o têm feito ao escrever a verdade em seus livros, à disposição dos poderosos, para caso queiram dar alguma atenção aos seus bons conselhos. Platão julgara com acurácia: os reis são corrompidos com falsos conceitos desde a infância e nunca consentiriam com os conselhos dos filósofos, a menos que se tornassem como eles. O próprio Platão experimentara tal julgamento com Dionísio. Se me colocassem a serviço de um rei, propondo-lhe a implementação de boas leis, empenhando-me em erradicar todas as sementes que nele viesse a encontrar, não achas que acabaria sendo expulso da corte ou feito alvo de zombaria devido às minhas queixas? Por exemplo, o que haveria de suceder caso me apresentasse ao rei da França ao ser convidado a compor seu conselho de ministros? Ilustremos os diversos homens sábios, ao menos aos olhos do rei, disparando incessantes propostas convenientes, dentre elas as possíveis artimanhas e práticas para manter o governo da cidade de Milão. Ou como poderia ser estabelecido o governo de Nápoles após tantas vezes ter escapado de nossas mãos. Ou ainda, apresentando estratégias de como poderiam dominar os venezianos e depois deles toda a Itália e, por conseguinte, como haveriam de acrescentar ao seu império os reinos que antes já tomaram para si em seus desígnios, como Flandes, Bradante e toda a Borgonha. Um dos membros haveria de propor uma aliança com os venezianos, cuja duração estaria ao bel prazer do rei. Enquanto isso, haveriam de compartilhar com eles alguns conselhos e uma porção do espólio, até que passassem a temê-los menos e tornassem mais fácil despojá-los outra vez. Outro membro proporia a contratação de mercenários alemães e o pagamento de subsídios aos suíços a fim de obterem segurança. De outro canto da sala, ouvir-se-ia ainda um membro propor que conquistassem o digníssimo imperador com dinheiro, enquanto outro sugere que se estabeleçam relações de paz com o rei de Aragão e, a fim de consolidar o acordo, cedam-lhe o reino de Navarra, o qual imagina já lhe pertencer. Outro deseja atrair o príncipe de Castela na esperança de firmar uma aliança e com ela ganhar alguns de seus cortesãos para a facção francesa por meio de pensões. A parte mais difícil é lidar com a Inglaterra. A princípio, deve-se estabelecer um tratado de paz e, embora não se possa confiar na constância de sua aliança, os laços devem ser estreitados ao máximo. Serão chamados amigos, mas os observaremos com suspeita, como se faz aos inimigos. Manteremos o exercício escocês de prontidão
e sob qualquer sinal de ameaça, lançar-nos-emos sobre a Inglaterra. Há de se manter uma figura da nobreza exilada em segredo, pois o tratado não permite que o faça declaradamente, alimentando-lhe o desejo de reivindicar seus direitos à coroa, de forma que se tenha algo a fazer temer o príncipe reinante. Então, estando a Assembleia em tão grande agitação, enquanto tantos homens intrépidos acumulam conselhos acerca de como levar a guerra. Imagine que o sucederia se um homem simples como eu se levantasse e sugerisse que mudassem eles todos os seus planos, dizendo: deixemos em paz a Itália e fiquemos na França, pois nosso reino já se faz maior do que pode um único homem governar com eficiência. Logo, não devemos cuidar de aumentá-la. Atentem-se para o que se fizeram os acorianos, um povo que habita o sudeste da Utopia e que há de tempos... Atentem-se para o que fizeram os arcorianos, um povo que habita o sudeste de Utopia e que há tempos engajou-se numa guerra a fim de expandir os domínios de seu príncipe, tomando para si outro reino ao qual tinha direito devido a uma aliança antiga. Conquistaram o reino, mas descobriram que a dificuldade de o sustentar era tão grande quanto a de conquistá-lo a princípio. O povo subjugado posicionava-se em constante rebelião, ou encontrava-se exposto a invasões estrangeiras, o que os forçava a manter o estado de guerra. Fosse contra ou a favor dos próprios súditos, ficavam assim impossibilitados de dissolver o exército e eram esmagados por altas taxas. Seu dinheiro saíra do reino e seu sangue fora derramado pela glória do rei, sem que o povo adquirisse qualquer vantagem ou recebesse o menor benefício de toda a situação, mesmo em tempos de paz. Os costumes foram corrompidos devido à longa duração de guerra. Roubos e assassinatos abundaram em todo lugar, e a lei acabara por ser vilipendiada. Enquanto isso, o rei, dividido entre o cuidado e a manutenção de dois reinos, tornava-se inábil a cuidar dos interesses de qualquer um dos dois. Quando se aperceberam de que os males não teriam fim, humildemente endereçavam ao rei seu pedido unânime de que escolhessem qual dos reinos haveria de manter, pois já não podia zelar por ambos. Eram povos numerosos demais para serem governados por meio rei, e não desejavam compartilhar um cavalariço sequer, um com o outro. Diante disso, o bom príncipe foi forçado a renunciar ao seu novo reino para um de seus amigos, o qual pouco tempo depois fora deposto do cargo, contentando-se com o seu reino antigo. Acrescentaria ainda que, após tantos atentados belicosos, tamanha desordem e esgotar-se tanto o povo como o tesouro do reino, é possível que, diante de alguns infortúnios, sejam forçados a retornar com débitos ao início. Portanto, parece-me muito mais admissível que o rei implemente tantas melhorias quantas possam ser ao seu reino milenar. Cultive e faça-o florescer. Ame seu povo e seja por ele amado. Habite em meio aos seus súditos e os governe com moderação. Deixe em paz os outros reinos, pois o que fora concedido aos seus cuidados já se faz grande o suficiente, senão grande demais. Então, meu caro senhor Moore, como pensas que tal discurso seria recebido na corte de um rei? Confesso que não com entusiasmo, disse eu. De fato, mas veja, e se ainda estivesse eu reunido com os ministros cujos principais artifícios de discussões envolvessem os meios pelos quais a riqueza do príncipe haveria de ser aumentada?
onde um propõe a elevação do valor da moeda quando os débitos do rei são muitos e a sua diminuição quando se tratar de calcular os rendimentos. Assim paga-se muito com pouco e com pouco recebe-se uma alta quantia. Outro ministro propõe simular uma guerra eminente para que se levantem fundos a fim de levantá-la adiante. A paz seria firmada subitamente após a obtenção do dinheiro. O povo haveria de atribuir a feliz conclusão à piedade do príncipe e ao seu cuidado para com as vidas dos seus súditos, celebrando conforme os costumes de sua religião. Um terceiro apresenta algumas leis obsoletas que tornaram-se antiquadas devido ao desuso, as quais, esquecidas pelos súditos, acabaram também por serem quebradas. E propõe a cobrança de multas pela infração das tais. A ação acumularia muitas riquezas e ainda sob boa justificativa para obtê-las, a execução das leis e da justiça. Outro, seguindo o mesmo princípio, sugere a proibição de uma lista de coisas sob pena de pesadas multas, especialmente aquelas que vão contra os interesses do povo. Então o rei haveria de dispensar de tais proibições por altas quantias aqueles que encontrariam vantagem em quebrá-las. A proposta ofereceria benefício duplo e amplamente satisfatório para muitos. Pois assim como os transgressores avarentos haveriam de ser A proposta ofereceria benefício duplo e amplamente satisfatório para muitos, pois assim como os transgressores avarentos haveriam de ser multados com severidade, a dispensa das proibições também custaria um alto preço, vestindo o rei com a aparência terna com o seu povo. De forma que não dispensaria qualquer um que fosse de proibições em favor do bem comum por um baixo valor, ou com tanta facilidade. Outro ministro propõe que os juízes estejam sempre a favor dos interesses da coroa, que o rei os convoque em sua presença para discutir seus negócios. Por mais injusta que pareça uma questão, haverá sempre um ou outro defendendo, seja para entrar em contradição com os outros, seja pelo prazer da singularidade, ou a fim de dar ao rei motivos plausíveis para justificar o ponto que lhe favorece. Pois quando as opiniões de juízes divergem, a decisão que antes era a mais clara a ser tomada torna-se questionável. Ao haver contestado a respeito do que é ou não verdade, o rei goza da vantagem de expor a lei segundo os próprios interesses. Os juízes mais eminentes se submeteriam à opinião real, por medo ou modéstia. Conquistados estes, todos seriam enviados ao tribunal a fim de dar a sentença com tanta coragem quanto faria o próprio rei, pois nunca há de faltar escusas cobertas de falsa justiça quando o veredito favorece ao rei. Há de se dizer que a justiça está do seu lado, ou ao menos assim soará a lei segundo sua interpretação, forçando sensatez diante daqueles que detêm o poder de decidir. Então, ainda que todas as outras estratégias falhem, a indubitável prerrogativa real, superior à lei, será declarada para com a qual um juiz religioso há de ter cara consideração. Aqui eu vou fazer um outro parêntese. Se você já pôde assistir o filme de São Thomas More, que está disponível na plataforma da Brasil Paralelo, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, esse trecho aqui fala exatamente do que ele viveu, né? Que ele era um contra todos. Muito interessante. E esse livro foi escrito bem antes, né, dele se tornar chanceler. Portanto, todos consentem com a máxima de Crasso: um rei que mantém seus exércitos nunca será detentor de suficiente riqueza. Um rei, ainda que deseje, é incapaz de cometer qualquer injustiça. Tudo lhe pertence, as propriedades e os próprios súditos.
pois homem nenhum possui coisa alguma senão aquilo que o rei, em sua bondade, concede-lhes ter. É de interesse da coroa que se conceda tão pouco quanto possível, como se ela obtivesse vantagem ao governar um povo desprovido de riquezas ou liberdade, porquanto tais benefícios lhe fariam menos complacentes e dispostos a submeter-se a um governo injusto e cruel. Portanto, a necessidade e a pobreza os cega, faz com que eles sejam mais pacientes, abate-os, enfraquece-os e lhes destrói o ânimo, de forma que não lhes sobram forças para se livrarem da opressão. Veja agora, após tantas propostas como as que acabo de mencionar, levanto-me e afirmo que tais conselhos são impróprios para um rei e maléficos para o povo. Sua honra e segurança consistem na riqueza do povo, não em sua própria. A finalidade da escolha de um rei é a assistência às causas e aos interesses do povo, não às próprias. Se for cuidadoso para com o seu povo e zelar por sua felicidade, estará em posição cômoda e segura. Portanto, um rei deve cuidar da felicidade de seu povo, não de atender aos próprios desejos, semelhante a um pastor que se esmera em aprovisionar o bem-estar de seu rebanho, não em sentir-se seguro e bem cuidado. Deixa eu só ver se já está acabando aqui. Acabando, vou continuar. É certo também que muito se engana ao concluir que a pobreza de uma nação é um meio de segurança pública, onde se encontra mais querelas e discussões do que entre os mendigos, onde se vê mais sinceros anseios por mudança do que entre aqueles cuja situação é de desconforto, e quem corre para criar confusão com mais desespero e audácia do que aqueles que, sem nada a perder, esperam ganhar às custas do Estado? Se um rei cai no desprezo e na aversão dos cidadãos e seu governo, não se mantém em pé senão por meio de opressão e tirania, entregando seus súditos à pobreza e à miséria. Seria certamente mais sensato renunciar à coroa em vez de manter o reinado sob tais fundamentos. Ao usar-se de maldade para reter o nome de autoridade, acaba por perder a majestade, mesmo sendo rei. É incomparavelmente mais digno de um rei governar cidadãos ricos e felizes, a reinar sobre mendigos miseráveis. Fabrício, homem de índole nobre e elevada, muito se inspirou nesse princípio quando disse: prefiro governar homens ricos, acumular riquezas para meu próprio uso, ser o único homem a gozar de abundantes riquezas e prazeres sem fim, enquanto todos os outros ao redor choram e lamentam as dores da miséria. É ser um carcereiro, não um rei. É como um médico desprovido de habilidade, incapaz de curar o paciente de uma doença sem atirá-lo a outra. Aquele que não encontra outra forma de corrigir os erros de seu povo, senão tirando-lhes os confortos da vida, mostra não saber o que é governar uma nação livre. Circunspecto seria de sua parte livrar-se da preguiça e abandonar o próprio orgulho, pois o que leva o povo a nutrir desprezo e ódio contra o rei são os vícios por ele apresentados. Viva o rei e sustente-se com o que lhe pertence sem lesar os outros, adequando os seus gastos à própria renda. Passe a punir os crimes segundo uma sábia conduta, empenhe-se em preveni-los de ocorrerem em vez de aplicar penas demasiado severas quando se proliferarem e tornarem-se comuns. Abandone a imprudência de restabelecer as leis anuladas pelo desuso, especialmente se foram há muito esquecidas e nunca estimadas. Não aplique sobre as violações das leis penalidades tão elevadas a ponto de um juiz desaprová-las e considerá-lo astuto e injusto por declará-las. Aconselho seguir o exemplo dos macarianos, povo que habita os arredores de Utopia.
Seu rei, no dia da coroação, faz um juramento confirmado por sacrifícios solenes de nunca acumular mais de 1000 moedas de ouro em seu tesouro, ou valor equivalente em prata. Diz o povo que a lei fora promulgada por um excelente rei que estimava mais aos ricos de seu país do que a própria riqueza. Portanto, tratou de evitar a acumulação de ouro que empobrece a população. Acreditava ser aquela uma quantia suficiente para qualquer acidente, caso o reino sofresse algum ataque de rebeldes ou fosse invadido por inimigos. Mas modesta demais para encorajar o monarca a se apossar do que é de direito dos cidadãos, motivo pelo qual a lei fora implementada a princípio. Além disso, julgava ser essa uma boa provisão para a livre circulação de dinheiro, necessária ao curso do comércio e da permuta. Quando um rei adere a medidas extraordinárias que impedem o tesouro de sobejar para além do devido nível, torna-se menos inclinado a oprimir os seus súditos a fim de aumentá-lo ainda mais. Reis assim são o terror dos homens maus e o deleite dos bons cidadãos. Mas diga-me, Senhor Moore, se estivesse eu a fazer tal proposta diante de homens cujas concepções se baseiam em princípios opostos, não seria como discursar para surdos? Sem dúvida alguma, far-se-iam surdos como portas, respondi eu. E não seria surpresa, pois ninguém apresenta propostas ou oferece conselhos que certamente hão de ser rejeitados. Discursos inovadores demais não têm utilidade alguma, nem sustêm efeito em homens cuja mente fora tomada por opiniões opostas. Essa forma filosófica de especulação não é incomum entre amigos durante uma conversa despretensiosa. No entanto, na corte dos príncipes, onde questões de grande importância são tratadas com autoridade, não há ocasião para fazê-lo. Então Rafael respondeu: exatamente como eu disse, não há lugar para a filosofia na corte dos príncipes. Na verdade, assim, pode ser que não haja lugar para essa filosofia especulativa que faz tudo parecer se adequar a despeito do tempo. Há outra filosofia mais flexível, que sabe quando entrar em cena, enquadrar-se no cenário e ensinar um homem a atuar com propriedade e decência o papel que lhe compete. Imagine que durante uma comédia de Plauto, enquanto uma porção de funcionários trabalha e cumpre suas tarefas, tu subas ao palco nas vestes de um filósofo e declame um trecho de Otávio, quando Sêneca discursa para Nero. Não lhe seria mais benéfico manter-se calado a misturar papéis de natureza tão diferentes, criando uma tragicomédia inconveniente? A peça em suas mãos será corrompida e arruinada quando combinada às falas de natureza completamente oposta, ainda que elas sejam muito superiores a toda a apresentação. O bom ator prossegue com a peça em andamento até o fim, usando das melhores de suas habilidades, em vez de confundi-la a outra que lhe apraz, porque uma fala lhe veio à mente. Assim também acontece quanto aos assuntos de Estado, no Conselho Real diante de uma comunidade. Ainda que não se possa erradicar definitivamente as opiniões nocivas, nem curar os hábitos imorais, não se deve abandonar a comunidade e seus interesses. Não se abandona um navio em meio à tempestade por não conseguir dominar o vento. Não é necessário nem útil contrariar com discurso de oposição aqueles cujos conceitos inversos aos teus estão enraizados. Deves antes falar com parcimônia e administrar a discussão com toda a destreza que tiveres, a fim de que, se não conseguires bom efeito, ao menos possas amenizar a intensidade dos males.
porquanto tudo só será inteiramente bom e correto quando os homens assim também forem. E essa é uma bênção que não tenho esperança de testemunhar tão cedo. Pelo que dizes, respondeu, posso apenas evitar enlouquecer enquanto me empenho em curar a loucura de outrem. Mas, se falasse dos assuntos que acabamos de tratar, repetiria minhas opiniões exatamente como as colocara para ti. Mentiria se o fizesse de outra forma. Não arrisco afirmar que um filósofo possa ou não mentir. Quanto a mim, estou certo de que não posso. Embora meu discurso possa parecer-lhe duro e ingrato a princípio, não vejo por que seria ouvido como tolo ou absurdo. Dispusesse-me a apresentar propostas como aquelas idealizadas na República de Platão, ou como as aplicadas pelos utopianos. Não esperaria nenhum efeito satisfatório, ainda que sejam certamente superiores, pois já há um abismo de distância da realidade de nossa instituição, cujo fundamento é a posse de bens e propriedades, sistema inexistente entre eles. Contudo, discursos como o meu, que tomam por base evidências e fatos de outrora como um alerta acerca do que há de proceder no futuro, nada contém de tão absurdo a ponto de serem invalidados. Desagradam somente os que estão determinados a mergulhar cegamente num poço sem fundo. Além do mais, se nos couber abandonar tudo que se considera ser tolice ou absurdo, até mesmo inculto, devido à perversidade de muitos, devemos, portanto, deixar de pregar a maior parte dos ensinamentos de Cristo, mesmo em meio aos cristãos. Embora ele próprio não nos tenha ordenado dissimulá-las, mas proclamá-las nos telhados os ensinamentos que nos proverá em secreto. A maior parte de seus preceitos confrontam com mais intensidade a vida levada pelos homens desta era, do que qualquer parte do meu discurso. Entretanto, os pregadores parecem ter aprendido e aplicado as habilidades que me aconselharás usar, pois, observando a indisposição do mundo a adequar os seus costumes e ações às ordenanças de Cristo, acabaram por adequar a doutrina, como se fosse uma lei de chumbo, convenientemente moldada a fim de que, de um jeito ou de outro, os costumes e a lei estivessem em concordância. No entanto, essa aquiescência parece-me somente confortar os homens enquanto permanecem em sua perversidade, fomentando-a. Quanto a mim, nada mais poderia fazer se adentrasse uma corte, pois estaria sempre discordando dos outros e acabaria por ser ignorado. Ou, caso concordasse com as ideias por eles propostas, compactuaria com a loucura deles. Não compreendo o que queres dizer aconselhando-me a não contrariar com discurso de oposição, ou a falar com parcimônia e destreza a fim de que, se não conseguir bom efeito, ao menos possa amenizar a intensidade dos males. Porquanto na corte não tolerarão alguém que permaneça em silêncio ou assinta com as ações de todos. Um homem que, sem pudor, aprova os piores conselhos e concorda com os planos mais sombrios, passa por espião ou traidor. Nada faz além de aprovar com frieza práticas muito perversas. Digo, portanto, que quando um homem se engaja nos assuntos de Estado, assumindo um discurso de oposição, como dizes, não encontra ambiente propício para fazer bem algum. A companhia perversa o corromperá muito antes de os incentivar às virtudes. Ainda que prevaleça sobre as más companhias e se mantenha puro e firme em suas convicções, ser-lhe-ão imputadas as loucuras e vilanias de outrem. Ao misturar-se com eles,
carregará sobre si uma porção de toda a culpa que pertence somente aos outros. Por esse motivo, Platão fizera advertência similar ao apresentar o quão absurdo é um filósofo se envolver nos assuntos do Estado, quando afirmou: um homem observa um grande grupo de pessoas a correr todos os dias na chuva. Deleitam-se em ficar encharcadas. Não há utilidade alguma em tentar persuadi-las a voltar para suas casas e evitar a tempestade, pois tudo o que esperam do homem que se achega para aconselhá-los a fugir da chuva é que se encharque tanto quanto elas. Mais benéfico seria para ele permanecer em casa e, por não ter influência suficiente para corrigir a loucura dos outros, cuidar de preservar a si mesmo. Mas falo com sinceridade sobre meus sentimentos, caro senhor Moore. Devo confessar que, enquanto existir qualquer sistema de posse de bens ou propriedade, e o dinheiro for a referência de todas as outras coisas, não creio que uma nação possa ser governada com justiça, nem alcançar a felicidade. Sem justiça, porque as melhores porções cairão nas mãos dos piores homens. Sem felicidade, porque toda a riqueza será dividida entre poucos, e mesmo eles não serão completamente felizes, condenando os outros a viver na mais absoluta miséria. Quando comparo o governo de tantas outras nações com a sábia e benevolente Constituição utopiana, vejo como tudo ali é tão bem governado sob tão poucas leis. A virtude é devidamente recompensada, mas ainda assim há igualdade, e por isso todos os homens vivem em fartura. Inúmeras nações persistem em criar leis, sem nunca conseguir resolver devidamente seus problemas. Todos possuem propriedades, mas nenhuma das muitas leis inventadas tem o poder de fazê-los adquiri-las, preservá-las ou mesmo distingui-las com acurácia da propriedade de outra. Prova disso são os infinitos processos gerados todos os dias. Quando reflito sobre tais assuntos, fico muito mais inclinado a concordar com Platão. Não me surpreende que tenha se recusado a criar quaisquer leis para uma corte que não aceite a comunidade de todas as coisas. Fora sábio a ponto de prever que colocar a todos no mesmo nível era o único caminho para estabelecer uma nação feliz. Feito que não se pode alcançar enquanto existir o sistema de posse de propriedade individual. Pois, quando todos os homens atraem para si tudo quanto podem, apoiando-se em um título ou outro, não importa o quão próspera seja uma nação, a riqueza será dividida entre uma seleta parte da sociedade, enquanto os outros estarão fadados a viverem na miséria. Há duas classes de pessoas cujos destinos poderiam ser intercambiados: os homens ricos, perversos e gananciosos, e os homens pobres e honestos, que, com o próprio trabalho constante, servem mais ao governo do que a si mesmos. Por isso, estou persuadido a crer que, enquanto não for abolida a posse individual de propriedade, não haverá distribuição justa e igualitária de bens, nem haverá governo que guie a humanidade à felicidade. Mantido esse sistema, a maior parte da população mundial continuará a ser oprimida com uma pesada carga de preocupações e ansiedades. Reconheço que, embora possam ser aliviadas essas dores, não podem ser removidas por completo. As leis foram feitas para determinar limites como a extensão de terras e a quantidade máxima de dinheiro sob posse de um único homem, ou quão rico pode tornar-se um príncipe antes de acumular exorbitante riqueza. Também são criadas para refrear as pessoas a fim de que não se entreguem à insolência, nem desejem cargos públicos,
os quais não devem ser vendidos ou feitos onerosos em troca de alto preço. Do contrário, os ocupantes de tais cargos seriam tentados a encher os próprios bolsos por meio de fraudes e violência, fazendo cair nas mãos dos mais ricos as funções que deveriam ser confiadas aos mais sábios. Leis desta natureza surtem efeito semelhante ao de uma boa dieta e repouso para um homem doente cuja recuperação já não mais se espera. Aliviam e diminuem as implicações da doença, mas não são capazes de curá-la. Outros sim. O corpo político pode receber alívio de suas dores por meio das leis, mas não voltará a ser saudável enquanto permanecer a propriedade privada individual. E da mesma forma que das doenças surgem complicações, E da mesma forma que das doenças surgem complicações, como quando se aplica um remédio a uma chaga e outra logo é provocada, ou quando extingue-se um sintoma, mas outros são produzidos, enquanto se fortalece uma parte do corpo, se enfraquece todo o resto. Pelo contrário, disse eu, a mim parece que os homens não podem gozar dos confortos da vida em um lugar em que tudo é comum entre todos. Como poderia haver o bastante para usufruto de toda uma sociedade em uma nação cujos homens se liberam do trabalho? Pois, se a esperança pelo lucro não lhes é motivadora, estarão confiados no trabalho dos outros e tornar-se-ão preguiçosos. Se as pessoas forem estimuladas pelo desejo, mas ainda assim não puderem dispor de nada que lhes pertença individualmente, o que poderá suceder senão sedição e derramamento de sangue, em especial quando a reverência e a autoridade dos magistrados caem por terra? Por que não as vejo mantidas em uma sociedade em que tudo é comum a todos? Não me surpreende que penses assim, disse ele, já que não possui a noção, ou ao menos a noção correta de como funciona tal estado. Se tivesses habitado em utopia e testemunhado suas regras e leis, como fiz durante 5 anos de vivência junto a eles, admirarias que nunca viste um povo tão bem constituído. A propósito, não fosse para descobrir o novo mundo para os europeus, não os teria deixado. Não haverás de me persuadir tão depressa, disse Peter, a acreditar que qualquer nação nesse novo mundo seja governada com mais competência do que as nossas. Por termos melhor entendimento e ser o nosso governo, se não tiver equivocado, mais antigo, a vasta experiência nos tem ajudado a discernir muitas oportunidades da vida, além de alguns venturosos acasos que nos revelaram caminhos inimagináveis para qualquer entendimento humano. Quanto à antiguidade, tanto do governo dessas nações como dos nossos, respondeu-lhe Rafael, não se pode obter um julgamento verdadeiro sem antes ler os escritos antigos. Pois, segundo a história, antes de serem habitadas as nossas terras, lá já haviam cidades. E quando as descobertas feitas por acaso ou arquitetadas pelos homens, elas acontecem lá tanto como aqui. Não nego que sejamos mais artificiosos que tais povos, mas eles nos superam em atividade e execução. Poucos sabiam a nosso respeito antes de nossa chegada em suas terras. Chamam-nos por um nome genérico, as nações situadas para além da linha do Equador. Os registros mencionam um naufrágio ocorrido em frente à sua ilha há 1.200 anos. Alguns romanos e egípcios que estavam no navio encontrando segurança em terra passaram o resto de seus dias vivendo com os utopianos. Sua inventividade era tamanha
que aproveitaram para se beneficiar desta única oportunidade, aprendendo com os inesperados convidados todas as artes usadas pelos romanos, as quais eram dominadas pelos náufragos. Com os ensinamentos recebidos, os habitantes da ilha descobriram e desenvolveram outras artes, até então por eles desconhecidas. Fizeram do naufrágio de 4 dos nossos homens em sua ilha uma valiosa ocasião para progredir. Mas se tal acidente deu ocasião para quaisquer utopianos serem trazidos à Europa, estivemos tão longe de nos beneficiarmos e aprendermos com a situação que nem mesmo nos lembramos do acontecimento. Outro sim, é possível que no futuro nosso povo se esqueça de que um dia Outro sim, é possível que no futuro nosso povo se esqueça de que um dia estive eu entre os utopianos, porquanto há de se admitir que, enquanto se tornaram eles peritos nas melhores invenções que por nós usadas após um único acidente, levaríamos séculos para aprender e praticar as boas instituições em vigor naquela ilha. Essa é a verdadeira causa de superioridade do governo deste povo e o motivo pelo qual são mais felizes do que somos, embora não estejamos atrás em inteligência e rendimentos. Diante dos argumentos de Rafael, respondi: desejo sinceramente que descrevas a ilha de Utopia em detalhes para nós. Não sacrifiqueis os pormenores. Descreva-nos minuciosamente as características do solo, dos rios, das cidades, do povo, de seus costumes, da constituição, das leis. Em suma, descreva-nos tudo o que julgares ser para nós proveitoso saber. Deves imaginar que estamos ansiosos por conhecer tudo a respeito dessa nação. Até o momento, nada dela sabemos. Farei com prazer. Ponderei com cuidado a questão e poderei oferecer-lhes uma descrição em detalhes. Mas isso nos tomará algum tempo. Nesse caso, façamos primeiro nossa refeição e então teremos tempo suficiente, disse eu. Rafael consentiu com a sugestão. Sentamo-nos à mesa, comemos e, terminada a refeição, voltamos para o mesmo lugar em que iniciamos a conversa. Ordenei aos servos que cuidassem para que nada nem ninguém nos interrompesse. Tanto Peter como eu desejávamos que Rafael cumprisse sua promessa. Ao perceber que estávamos ambos muito ansiosos para ouvi-lo, fez uma breve pausa para se recompor e começou seu relato. Bom, então aqui nós terminamos o livro 1. E no próximo vídeo, porque a gente já vai para quase 2 horas de vídeo, eu não quis interromper, para não dar aí interrupção de raciocínio, quis terminar o livro todo 1. No próximo vídeo, então, eu retomo o início do livro 2, que está como título Discurso de Rafael e Todeu sobre o modelo de sociedade ideal registrado pelo ilustre Thomas More, cidadão e vice-xerife da gloriosa cidade de Londres. Bom, aí antes de iniciar a leitura do livro 2, que agora eu acho que já vai vir aqui com alguns casos de interrupção, que dá para fazer cortes de vídeo. Aí eu retomo então o próximo vídeo com o resumo do livro 1, para a gente retomar aqui todo esse diálogo, esse discurso que eles intitulam, na época deve ser intitulado de discurso, mas eu entendi aqui como uma conversa, uma conversa até bem frutífera, sobre essa ilha, essa ilha imaginária, essa ilha ideal aí. Vamos ver então o que o Rafael vai trazer aí a Thomas More e os demais. Bom, é isso. Se você está gostando da leitura, deixe seu comentário, se tem alguma dúvida, que no próximo vídeo eu já retomo também explicando a sua dúvida.
Compartilhe, deixe seu like, ajude esse apostolado. Vamos conhecer um pouco mais das vidas dos santos. Bom, ficamos por aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.